Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Globo Techcast, o podcast de tecnologia da Globo. E hoje a gente está aqui na nossa trilha ágil da comunidade Você Mais Ágil da Globo e trouxemos convidados especiais. O nosso tema hoje vai ser Business Agility e seus desafios. Então, eu quero começar me apresentando, né? Eu sou Andréia Lame, da área de agilidade organizacional aqui na Globo. E quero trazer aqui também os nossos convidados, Vanessa e Cléo, mas antes vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos negros, na altura dos ombros. Estou usando um casaquinho, sim, porque aqui neva nesse estúdio. E um Sharp, porque eu sou chique, azul. E agora quero trazer os meus convidados junto com a Ana Alice também, que faz parte também de agilidade organizacional aqui do meu time e vai falar um pouquinho aqui da Globo pra gente. E quero então convidar a Vanessa a começar a se apresentar. Vanessa. Olá, pessoal, eu sou a Vanessa. Trabalho também com agilidade organizacional, né, e PMO na Icatu Seguros. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, olhos castanhos, cabelos castanhos com algumas mechas louras. Estou vestindo um vestido preto com bolinhas brancas e um óculos redondo na cor verde. E é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom ter vocês aqui. Cleones, por favor, se apresenta. Fala um pouquinho da sua área. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Cleones, também conhecido como Cleo, líder da área de projetos na Icatu. Na minha autodescrição, eu sou preto, cabelo e barbas grisalhos, mais para branco. Hoje eu estou com a camisa branca quadriculada. Mais uma vez aqui, obrigado pelo convite. Acho que esse papo vai ser bem bacana. Maravilha. Vamos falar um pouquinho, Aninha, né? Eu sou a Ana Alice, a galera já me conhece aí, Ana Alice Suete, mas mais conhecida como Aninha. Sou uma mulher branca, cabelos curtos, cabelos e olhos castanhos. Estou com um vestido animal print de oncinha, que eu gosto bastante. Fina também. Chique. E estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa mesa aqui com duas pessoas que eu admiro, que eu conheço profissionalmente, conheço pessoalmente, e também com essa host maravilhosa aqui, nossa Deinha aqui. Maravilha, pessoal. Como a gente vai falar de desafios, eu queria começar aqui com os nossos convidados, falando um pouquinho sobre os principais desafios que eles enfrentaram ao implementar a agilidade na Icatu. Né? Então, é importante trazer ali também a visão deles e a Aninha vai contar aqui da Globo também. Com certeza. Começo aqui. Eu acho que antes da gente falar dos desafios, acho que é legal a gente trazer um pouco de contexto com relação à agilidade na Icatu. Né? A Icatu, a agilidade na Icatu, ela nasceu dentro da diretoria de TI. Né? Então, nossa abordagem sempre foi um pouco mais limitada do que a gente realmente esperava, né, enquanto abrangência. Né? E em 2021, a gente foi criada uma diretoria de transformação digital e passamos a fazer parte dessa estrutura. Né? Então, e aí a gente fala muito sobre isso até hoje, que assim, os nossos desafios, eles alavancaram de uma maneira exponencial. Né? Então, enquanto a gente falava de agilidade dentro de um mundo de TI, com os times da TI, a gente passou a falar e se preocupar com essa mensagem, essa transformação de forma organizacional. E com isso vem o peso, né? A gente brinca muito, tem uma piada interna lá que a gente fala que a gente ganhou o Rio Card da alegria, carregado para a gente usar ali enquanto a gente quisesse. E aí, quando a gente se debruçou assim, com esse desafio, a gente falou, como é que a gente estrutura esse trabalho dentro de casa, né? Então, a gente entende que uma coisa era certa, a gente já estava descobrindo isso, que a agilidade não é só método, né? Que é o primeiro paradigma, o primeiro pré-conceito, né, que é estruturado quando se pensa em agilidade, assim, quando se não conhece, né, muito. E aí a gente falou que para uma transformação ser abrangente, a gente precisa estabelecer alguns pilares. E aí a gente trabalhou muito com estrutura, processos, pessoas e ferramentas. Então, vou trazer, eu acho que um desafio para cada pilar desse, que eu acho que é importante. Bacana. Dentro de estrutura, a gente veio com uma abordagem muito forte de estruturar essas células ágeis. A gente já tinha células, né, autodenominadas squads dentro da companhia e tal, mas assim, não tinha governança, né, e papéis e responsabilidades. Então, esse pilar a gente se debruçou muito em entender. Primeiro, categorizar o que é um squad, porque squad hoje em dia é sexy, né? Eu sou de um squad, eu sou sexy, eu sou
eu sou inovadora, Sou internacional. eu sou pra frente. Exatamente. E eu não sou, então o meu time é bobo fez chato, né? Então a gente quis também trazer um pouco, quebrar um pouco também esse paradigma. Porque na prática você pode chamar do nome que você quiser, né? Exato. Equipe, time, squad. Exato. Eu ia até trazer isso, assim, a squad, time de produto, time Frente de dedicado. trabalho, o que você quer chamar? Valores Grupo e de princípios trabalho. falam mais alto do que o nome propriamente dito. Exatamente. Então, a gente começou a trazer conceito do que, de fato, quais são as variáveis que fazem com que a gente precise ter uma estrutura dedicada de trabalho, né, de ponta a ponta. E aí a primeira coisa foi definir esses conceitos. Não, isso é um desafio, né, quando você esbarra ali em cultura. A gente vai falar muito de cultura aqui, acredito, né, que eu acho que é um dos maiores desafios nesses 4 pilares. A cultura está sempre muito diretamente envolvida. E definição de papéis e responsabilidades. Por exemplo, na ICATU a gente ainda não tinha definido, né, formalizado o papel do PO. Então, ele foi criando, algumas pessoas foram buscar essa atualização, esse conhecimento no mercado de trabalho, outras não, outras, enfim. Então, a gente precisava equalizar papéis e responsabilidades, e principalmente fazer o set do que a companhia esperava dentro de cada papel, e não só PO, todos os componentes ali daquele time, o que a empresa espera deles com o que também eles esperam enquanto carreira e fazer essa sinergia acontecer. Então, esse foi um passo, foi um desafio grande. E como é que a gente governa, né? Então, esse foi o principal desafio. Quando a gente entra num pilar de pessoas, eu vou trazer aqui o papel do líder funcional. Por quê? Tradicionalmente, a gente tinha... E aí, antes eu vou fazer uma breve explicação do que é o líder funcional, né? Ele é o gestor direto daquele profissional. E o líder funcional que a gente está trazendo também é um líder funcional que disponibiliza profissionais para atuar dentro de uma estrutura dedicada, um squad. Então, assim, a gente se deparou com um movimento do tipo, como é que esse cara se comporta dentro dessa nova variável, né? Então, definições vou trazer exemplos do tipo, há anos eu já trabalho dessa forma, eu tenho meu time perto de mim, eu estou vendo eu tô vendo a entrega acontecer, eu estou vendo um comportamento, tá tudo muito perto de mim, eu tenho muita segurança de fazer minhas avaliações de desempenho, feedback e tudo mais. Cara, como é que eu vou fazer isso com uma pessoa que está distante, né, que não estou vendo? Eu vou me basear só em percepções de pessoas dos times? Não, né? Então, assim, a gente também veio trabalhando muito esse set esse líder, ele precisa esse gestor, né, precisa deixar de ser mais um supervisor de tarefas e trabalhar mais o desenvolvimento, né, one-on-one, feedback, acompanhamento, como a gente quiser chamar, mas é acompanhar mais de perto. E aí a gente esbarrou em questões como, agora então, se eu vou avaliar esse cara que está longe de mim, eu quero participar de uma cerimônia do time, porque eu quero ver como ele se comporta. Então, esses foram alguns desafios que a gente foi quebrando pelo caminho. E eu entendo muito como natural, tá? É uma forma de você tem um status quo, né? Aquilo ali é seguro, aquilo ali se mantém e a gente precisa mudar e trafegar para o outro lado. Então, acho que isso foi também um desafio e totalmente ligado a isso, a gente fala de autonomia, né? Então, como é que... o cara vai ser feliz, né? Mas como é que a gente trata dessa autonomia? Que também é difícil. Até onde ele pode ir também. E tem uma questão interessante, né? Quando você traz o pilar pessoas. Não é só montar uma squad. Né? Vamos chamar do que a gente quiser. Isso. Mas aí você já impacta o indivíduo que está em um ambiente e vai para um ambiente novo. Que foi o que a Vanessa está cuidando. Mas você também impacta o líder desse indivíduo que estava em outro ambiente que não está na squad, mas continua com as suas atribuições, desenvolver. Exatamente. Esse é todo um desafio que você passou, né? Sim. E tinha um caso também particular, eu acho que vale trazer, que as metas, elas eram de área. Então, a pessoa que era dedicada àquele squad, àquele time, ela herdava as metas área. Então, eu sou de produtos. Eu estou dentro de uma linha ali, de um time, de uma squad, eu vou herdar as notas do meu gestor direto. Então, como é que a gente traz ali também... E essas notas não estão relacionadas... Não necessariamente estão relacionadas diretamente ao trabalho que a squad entrega, não, né? Ou se está relacionada... E aí, como é que ele prioriza uma coisa que não é prioridade para ele? Como é que eu motivo? Como é que isso. E além disso, se tivesse relacionado, algumas eram relacionadas só ao escopo de trabalho.
daquele profissional. Sim. Então, vou entregar e o resto, né? Então, até isso a gente conseguiu trabalhar também para que, de fato, fosse... E tem que ser justo, porque às vezes, muitas das vezes, aquele time supera os desafios e isso tem que ser reconhecido também e recompensado, né? Então, foi um dos ajustes que a gente também fez nesse sentido, né? O líder, ele avalia, continua avaliando o líder funcional de forma quali, né? Com comportamentos, enfim... comportamentos, sim, né? as competências. Né? Obrigada. Soft skill, né? Exatamente, soft skill. E as metas quant, né? Resultado, eles hoje seguem ali, absorvem daquele squad que ele faz parte. E com o desafio de fazer esse movimento cada vez sempre fluido, né? É claro que é o que a gente gostaria, mas nem sempre é orgânico, o mais orgânico possível, para que não seja agilidade imposta, né? Que não seja algo imposto ali, porque se a gente perde essas pessoas ali nesse início, logo naquele momento de mudança de mindset, né? Tudo acaba se tornando muito pior depois, né? Acaba que não gera um engajamento ali das pessoas em relação à agilidade. Exato. E aí eu queria também que vocês trouxessem ali um pouquinho, alguns exemplos de resistência cultural, assim, adaptação de processos, quando a gente fala de business agility na Icatu, né? O que vocês encontraram, assim, não só de desafios, mas obstáculos também, né? Obstáculos, cara, tivemos alguns. Posso trazer aqui, acho que o Cleones até vai concordar comigo, silos, né? Sim. Silos. Departamentalização era muito... A gente tinha muito esse sentimento do meu, né? Eu faço o meu, fiz, tá ok. E trazer essa consciência de que só entregar o meu, eu não estou gerando nada para o meu cliente na ponta. Né? Desculpa, o que você entregou hoje não sensibilizou em nada. Você só fez o teu job e tá tudo certo. Então, isso foi realmente um desafio que a gente precisou quebrar. Né? Até quando a gente estava falando de metas, era até muito nesse sentido, assim, não, a minha meta é entregar, a minha meta é homologar X%, enfim. Então, essas barreiras, assim, a gente precisou... E acho que é contínuo, né? Acho que é um desafio permanente, né? Porque, assim, você não dá para tirar o foco. Tem que fazer uma manutenção disso, né? E você trouxe um negócio interessante, André, que é assim, se a gente quer trabalhar o conceito, e esse conceito ele quebra barreiras, esse conceito ele convida as áreas para ter uma visão centrada no cliente. Como é que eu convivo com os silos? Né? Que até então, a minha cultura enquanto área, de repente eu faço a minha parte, mas eu não sei o todo. Né? Então, tá bom, a analista entrega, a André entrega, a Vanessa entrega, o Cleones entrega. Mas quem olha o todo? Para lá na ponta, para aquele que a gente está servindo, né? E a Vanessa trouxe esses desafios. Parece que é algo simples, tá bom, agora eu vou criar uma estrutura dedicada para alcançar determinado objetivo. Olha os exemplos. Mexeu com o líder dessa estrutura, mexeu com o indivíduo, que precisa estar muito claro o porquê ele está indo para essa estrutura. Se não tiver propósito, a gente não engaja. E mexeu com o modelo de metas. E esse propósito precisa estar conectado com ele também, né? Porque ele pode chegar à conclusão de que não quero... Não faz sentido para mim. Trabalhar assim, eu não gosto de trabalhar assim. E olha que interessante. Tá bom, Cléo, o propósito precisa estar engajado com esse indivíduo. Então, até o processo de escolha desse indivíduo, ele tem que ser pensado com carinho. Quem eu vou botar ali naquela unidade, né? Para alcançar aquele objetivo. Então, essas barreiras, elas acontecem até hoje, né? E eu converso muito com a Vanessa que é assim, quando a gente olha a cultura, ela existe, mas a gente não toca nela, né? Mas ela está ali, ela está presente na Icatu, está presente na Globo. E ela mudou um indivíduo, entrou um indivíduo novo dentro daquela estrutura, é uma outra sociedade que está sendo montada ali, né? E aí tem que ter ali alguém com esse olhar, diminuindo essa curva, fazendo essas conexões para diminuir justamente esses desafios, que é o que a Vanessa trouxe, né? sobre silos, né? Para mim, o modelo de metas, né, de como é que se recompensa, diminui bastante esse desafio, porque, olha, agora essa squad tem esse objetivo com esses resultados e a gente passa a falar de performance desses resultados, né?
Maravilha. E a gente quer falar um pouquinho também sobre a Globo, né, Aninha? Acredito que aqui na indústria de mídia e entretenimento também temos bastante desafios. Devem ser muitos. E a gente quer falar aqui também do nosso lado, quer contar um pouquinho aqui a nossa história. Acho que vale a pena não contar só das coisas boas, né? Acho que tudo é um aprendizado. Então, vamos trazer aqui. Quando eu tenho um pouquinho mais de 2 anos que eu estou na Globo, né? Então, quando eu cheguei, esse movimento de agilidade já era muito grande na Globo, né? Já tinha aí um hub digital todo estruturado de forma ágil, mas ainda assim grandes desafios e conecta muito com o que vocês também passaram e passam na Icatu, quando a gente fala do líder funcional, onde ele acha que está perdendo um espaço, daquele indivíduo, né? E aí, se a gente trouxer para a tecnologia propriamente dito, eu posso ter uma pessoa desenvolvedora de sistemas que ele gosta de desenvolver com o fone de ouvido dele, que ele não gosta de participar de cerimônia ágil, ele não gosta de retrospectiva, porque ele gosta de receber lá o que ele precisa fazer, botar o fone de ouvido, e tá tudo bem esse cara ter esse perfil. A gente só tem que ver onde que a gente encaixa ele para que eu não frustre a ele nem a mim. Como né, é que esse potencial dele é explorado. Como é que eu exploro esse potencial, exatamente. Então, quando eu entrei na Globo, eu entrei numa área de desenvolvimento de tecnologia dentro do Hub, e o que eu via muito era isso, era a conexão de propósito. Por que eu estou fazendo desse jeito? Por que é importante para mim fazer desse jeito? E o maior desafio é conectar com esse propósito individual mesmo. Mas eu não quero fazer assim. Eu não acho que eu vou ser mais... Por que fazer assim, né? Eu não acho que eu vou ser mais eficiente nas minhas entregas fazendo assim. E uma coisa que a gente fala muito até no nosso treinamento de introdução à agilidade é: explica por que a mudança. É isso. Faz aquele cara entender a mudança. E se ele não quiser entender, começa a avaliar qual é o melhor cenário que ele se encaixa. Busca aliados que entendam a necessidade da mudança, porque também não adianta você chegar num lugar onde as pessoas não estão abertas a isso. Então, para mim, o grande desafio e que eles passam na Icatu e que a gente também vivencia na Globo é a conexão de propósito da empresa com o propósito do indivíduo, e as pessoas olharem para aquilo e entender que aquilo é valoroso, que aquilo aumenta eficiência, que aquilo aumenta eficácia, que conversas transparentes são importantes, que a retrospectiva é um momento onde a gente lava a roupa suja, vamos colocar assim, e sai todo mundo dali e senta na mesa no restaurante para almoçar junto, mas que ali foi bom para amadurecimento, para crescimento. Então, eu acho que os desafios ainda na Globo são esses, né? A gente conectar o propósito dessa mudança, porque isso é uma mudança, e o objetivo não é ser revolucionário e evolucionário, né? Sim. E conectar essa mudança com o propósito das pessoas, com o que as pessoas buscam, com o tipo de trabalho que ela quer fazer, com o tipo de time que ela quer participar. Então, acho que ainda assim, hoje é um grande desafio, e quando você extrapola a tecnologia, esse desafio ainda tangibiliza muito mais, né? Porque são pessoas, porque pelo menos em tecnologia as pessoas ainda têm um certo contato, né, com os métodos, com as práticas. Quando você extrapola a tecnologia, tem gente que nunca ouviu falar, não sabe se é comer, beber ou de passar no cabelo, e aí você tem que contar uma história e falar: não, mas isso é importante. Olha as empresas que adotam esse tipo de trabalho e que geram resultado, que geram valor, não só para a empresa, mas para o próprio funcionário, para o próprio colaborador que participa daquele processo de transformação. Então, se eu já puder elencar, para mim vai ser alinhamento de propósito com essa mudança, com o alinhamento do propósito do indivíduo e da pessoa que está fazendo parte daquela mudança. Bacana, bom saber. E é importante também mencionar, né? Você falou sobre o treinamento de introdução à agilidade, e que a capacitação tem um papel importante, né, nessa mudança. Até para que as pessoas também conheçam as metodologias, as ferramentas, se vejam, né, nessas metodologias e ferramentas, se encaixem, aprendam mais sobre. E aí a gente acabou falando um pouquinho e tem do... Só um ponto, claro, te interrompendo rapidinho, Daia, que é uma coisa que eu falo e para alguns podem parecer que é abraçar a árvore. Mas a agilidade, muito mais do que métodos, práticas e frameworks, ele fala de princípios e valores. Então, se você conseguir viver aqueles princípios e aqueles valores na prática, de fato, você consegue fazer qualquer outra coisa dentro do universo da agilidade. E eu acho que em qualquer coisa na vida, né? Acho que qualquer coisa que a gente tenha princípios e valores a seguir, que a gente entende que são importantes,
o resto a gente colhe os frutos, a gente consegue implementar com muito mais fluidez. Então, Maravilha, ou seja, a agilidade é para todos e é sobre pessoas. é isso. Sem dúvida. Maravilha. E quando a gente falou um pouquinho ali sobre o papel do líder funcional, né, a gente acabou não falando sobre liderança no geral. E aí eu queria também entender, né, como que a liderança ali da gestão das suas empresas, e aí eu falo Globo e Icatu aqui, tem apoiado ou dificultado, porque também acontece, né? O obstáculo pode estar muito ali também, em relação à transformação ágil. Eu vou pegar um gancho no que a Analice trouxe, a intimidade. A Aninha, Analice. Aqui na Globo eu sou a Aninha. E eu convido o Cléo a trocar muito, que assim, a gente na Icatu Sim, tem bastante troca. tem né? bastante troca, né? Tem. Então, você quer trazer pra gente aqui como é que funciona o nosso job? Eu acho que é bacana para essa sinergia aqui entre eu e a Vanessa, né? A Vanessa hoje ela está com um desafio enorme de falar de upstream, né? O que vem ali, como é que a gente melhora a nossa assertividade. E eu trabalho no delivery, né? Então a gente brinca bastante que para que eu possa entregar rápido, você precisa me dizer o que é que tem mais valor, você enquanto upstream, né? E aí uma vez que você apoiou os executivos ali na tomada de decisão, eu consigo executar quebras menores, enfim. E aí quando a gente traz a liderança, como é que a liderança apoia ou a liderança, eu estou tomando a tua pergunta, não? Não, senhor. Tá. É tudo nosso. Aqui exato. E aí, como é que a liderança apoia ou não essa mudança? Eu gosto de pensar o seguinte, a liderança ela também é um indivíduo dentro da tua organização. Então, se você está se propondo a fazer uma mudança, você não pode esquecer da liderança. E quando a gente começa a estudar um pouco sobre esse tema, eu acabo que eu sou entusiasta disso, é a liderança que mata ou alavanca a mudança. E a liderança do middle, ela que está ali no middle, é essa que faz o jogo acontecer. E é que sofre mais. E é que sofre mais. É que está mais próxima, né, dos... A gente conversa sobre isso, André, que é assim, essa liderança do middle, ela sofre pressão do C-level, do estratégico, e ela é cobrada pelo operacional. Então eu brinco assim, cara, é duro viver ali, porque o AR é feito, você é pressionado de cima e tem expectativa ali embaixo. É um sanduíche, você é o recheio. Literalmente é o sanduíche, exatamente. É isso. Então essa liderança fica ali. E aí, para mim, tá? E a Vanessa vai complementar aqui, para mim o comportamento do líder, ele é exatamente igual ao comportamento de qualquer outro colaborador que está sendo impactado por aquela mudança, né? Naturalmente a gente entende ou se comporta diante de uma proposta de mudança de duas formas. Vai ser bom para mim ou não vai ser bom para mim? O que eu ganho com isso, né? É assim que caminha a humanidade. A humanidade. Né? E aí o líder também é assim. E aí, naturalmente, as resistências que a gente enfrenta é justamente essa. Eu comprei a ideia, mas como isso vai funcionar? Como isso vai impactar a minha dinâmica? E é natural pensar assim. Eu também pensaria assim. Então vamos trazer aqui o exemplo das squads. Então tem um colaborador que até então estava na minha estrutura, entendi, Vanessa, bacana, tu me falou do propósito, esse colaborador agora vai para uma outra estrutura, e como é que o meu contexto se mantém, né? E aí a primeira reação é essa, um pouco de insegurança, um pouco de dúvida, não é só mar de rosas, tem pessoas que vão entrar numa resistência ali e o caminho é você municiar de informações, você continuar mantendo aquele público informado, porque é uma peça-chave, né? Uma vez se a liderança não comprar a tua proposta, já era. Então vai. É verdade. Vou trazer também um contexto aqui sobre as lideranças, né, e a nossa caminhada. Acho que também pegando o gancho aqui em tudo que foi falado, para mudar, você precisa capacitar, informar, comunicar, disseminar, falar várias vezes a mesma coisa, falar várias vezes de formas diferentes. E nessa caminhada, uma liderança que ajudou muito, muito nesse desafio foi a liderança de RH. E o que é legal disso, assim, a liderança de RH ela não entrou para... Mãe, marca um treinamento para mim. Oi, vai viabilizar. Não, ela entrou para jogar. Então, ela veio capacitada, ela estudou, ela se preparou para enfrentar esse movimento junto com a gente. Então, foi muito bacana isso, porque a gente, além da gente ter o buy-in, né, o patrocínio
do nosso presidente, nosso vice-presidente, a gente teve muita parceria do RH nessa caminhada, que eu acho que é o principal. Então, a gente vem com a mudança e de que forma eu distribuo isso, né? Vem toda essa expertise que eles aportaram. Não dá para não ter o RH, né? Você não está dá. falando de pessoas. Não dá. Estamos falando de pessoas, precisa ter o RH junto. Estamos juntos. Impossível. E, de fato, assim, a liderança que facilitou, eu tenho que trazer eles para o jogo, porque realmente eles ajudaram muito nessa... Ajudam até hoje, né? Sim. Ajudam até hoje. A gente vem em alguns... vem em ciclos aí anuais de desenvolvimento mesmo, de liderança, enfim, para ouvir essas pessoas. E quando eu falo das lideranças envolvidas nesse movimento, de fato, assim, eu acho que é totalmente legítimo, né? Eu falo muito isso, mudar dói. Mudar dói. Você tá no seu conforto, no quentinho, né? Sair daquilo ali dói, assusta. É um mundo novo que a gente precisa explorar. E juntamente com o RH também, a gente vem trazendo workshops, enfim, muito conteúdo para trazer essa comunicação cada vez mais clara, cada vez mais transparente e objetiva. E o que eu acho legal é que no último ano a gente deixou de fazer workshops e a gente começou a fazer rodas de conversa. Mais informais, né? Mais informais. Então, grande resultado, assim, muito bacana, com participação de média 90% a 95%, né, de participação. Então, isso é legal, ver essa coisa acontecendo, ver isso mudando, né? É muito bacana. As pessoas se interessando também, né? Exatamente. Não só ali no movimento corporativo, mas também se interessando pelo tema. Exatamente. Você começa a perceber as pessoas procurando no corredor, né? Quando você tem ali. Fala mais um pouco, eu vi determinada ação ali na comunicação interna, pô, que bacana. Como é que eu faço para participar? Exatamente. E buscando conhecimento na grande comunidade de agilidade, né? Porque eu acho que juntos nós somos uma grande comunidade. Nossa. A gente tem outras comunidades fora, não só Você é Mais Ágil, e a gente tem que fazer esse movimento mesmo, de estar junto, de debater, de levar case. A gente tem aqui o nosso Papo de Fora, onde a gente traz também pessoas fora da Globo para falar internamente, a gente tem que aprender junto. É isso, é um grande movimento, né? Com certeza. E aí também, queria saber, Daninha, como é que é ser um sanduíche. Na verdade, eu quero saber como é que é ser o recheio. Eu quero, na verdade, saber mesmo quais são as iniciativas de resistência, não, de suporte, mas também a resistência que a gente tem enfrentado aqui, né? Porque a gente sabe que não são só flores, né? Vamos contar o lado ruim também, tá tudo bem. Assim, de suporte a gente tem uma liderança que é muito entusiasta de agilidade, né? Então, a galera que entende, sabe do que está falando, sabe quais são os benefícios que é gerado através da implementação, do mindset e tudo mais. Então, enquanto a isso, a gente já tem essa galera que está ali no board da empresa, que fala bem, que se comunica bem quando o tema é agilidade, o tema é sobre agilidade. Mas os desafios que a gente enfrenta, principalmente quando a gente fala de uma empresa como a Globo, é que tem pessoas que não têm nem computador para trabalhar. Então, elas estão muito desconectadas desse universo. Essas lideranças estão muito desconectadas. Eu e a André, a gente conversa sobre isso. A André até traz... Isso é uma dor que eu tenho. É meu sonho, tem uma gente. galera que não tem computador. É uma galera do operacional lá, da produção dos programas. Como que a gente engaja essa galera? E aí, em contrapartida, essa liderança também está distante. Porque hoje é tudo digital, né? Você manda um e-mail, um treinamento e tal. Então, assim, os desafios é a gente conseguir pegar essa liderança que está distante desse universo e conectar com esse universo de uma forma que eu consiga me comunicar e ela consiga receber a minha comunicação. Então, agora a gente está estudando como se comunicar com essa liderança através de mais encontros presenciais, através até de totens na recepção das Globos, né, espalhadas aí pelo Brasil. Olha, existe isso aqui pode te ajudar. E muito mais do que trazer o nome de Kanban, Scrum, de treinamentos que são importantes dessa trajetória, tá bom, Kanban, mas o que ele ajuda a resolver na minha vida? Ele ajuda você a fazer a gestão do seu tempo, ele ajuda você a controlar o seu fluxo, ele ajuda você a identificar gargalos. Então, eu me conectar com essa liderança a ponto de que ela entenda, pô, eu vou fazer esse treinamento aqui porque eu estou precisando identificar um gargalo dentro do meu processo operacional, que não é um processo de tecnologia. É um processo que não tem nada a ver com tecnologia. Então, o que a gente precisa é desmistificar, né? Quebrar esse mindset fixo. Quebrar esse mindset dessa liderança. Que a agilidade é só para e a gente sabe que existem pessoas
pessoas que já tiveram contatos com essa agilidade, mas esse contato não foi bem trabalhado, né? Muito satisfatório e, de repente, já criou uma certa aversão. Sim. Lá vem a galera do post-it aqui, me encher de blá, blá, blá. Então, eu acho que o desafio é esse, é pegar essa liderança que está mais desconectada desse universo e mostrar para ela que o Kanban, por exemplo, pode ajudar ela a fazer mapeamento de fluxo, identificação de gargalos, acelerar o processo dela. Perfeito. E não falar que é Kanban, Kanban. O que significa isso? Que nome bonito é esse, né? É. Mas também sem desconectar do mercado, né? Um pouco mais sem desconectar. A gente sempre fala isso. A gente tem que trazer slogans que façam a pessoa se identificar e identificar que ela tem necessidade de aprender, mas eu também não posso chamar o Kanban de pão com manteiga, porque senão o mercado daqui a pouco não está me reconhecendo mais como agilidade. Mas o que é esse pão com manteiga que você está fazendo aí? É interessante que você trouxe um recorte que fala de comunicação, como é que a gente adapta a comunicação, né? Sem perder a referência, porque assim, é Kanban, certo? Então, dentro da mudança, uma das etapas que a gente começa a perceber que a mudança está acontecendo é que as pessoas começam, de repente, a falar o mesmo termo. Né? E aí, caraca, tá todo mundo falando aqui a mesma coisa. Olha a fluidez aí. Não é? Tá fluindo. E é importante, né? Eu gosto de trabalhar junto lá com o time, e é um dos comportamentos que a gente busca, que é adaptar a comunicação ao público-alvo. Eu tenho que fazer isso a todo momento. Aqui é um público. O meu estratégico, ele já está familiarizado. Então, ok, se o teu estratégico já está familiarizado, você vai trazer comunicações e termos mais técnicos, sabe? Vai fluir falar de Kanban. Sim. Vai fluir falar de métricas de fluxo. Beleza. E aquele público que eu não toquei ainda, né? Tá bom, então talvez a estratégia seja, antes mesmo de eu usar os termos técnicos do Kanban, alguma coisa, eu vou falar o porquê. Olha, tem alguma coisa aí que ajuda no teu dia a dia. Porque se eu botar ali para ele, vem fazer um treinamento de Kanban comigo, o cara não vai nem se interessar, mas tem coisa para fazer aqui. Interessante. Eu gosto, lá dentro da Icatu, né, a gente também está rodando Kanban dentro de projetos, e a minha abordagem é assim, olha só, existe algo que vai diminuir a pressão do teu trabalho. Porra. Opa, tem? Me interessa. Quem não quer? Fala mais um pouco. Vamos tomar um café. Por menos. E aí é interessante, quando você adota isso, olha, eu vou tirar a pressão que hoje existe dentro do teu trabalho, dando visibilidade. Pô, como é que a gente faz isso? Não, vamos bater um papo? Então, se adequa, eu não falei de framework, eu não falei de nada. Eu falei da dor dele, olha. Tem pressão no teu dia a dia? E tem. Por que as empresas hoje em dia, se você olhar para a última pesquisa do State of Agile que saiu, a maioria das empresas estão adotando frameworks próprios, né? Elas estão saindo muito dessa coisa de prateleira e estão pegando um pouquinho de cada um. Ali, né? A Globo tem o seu próprio framework também, que é o Globo Framework. Exatamente por isso, porque adaptação ao contexto, adaptação ao público, isso é agilidade na veia. Então, assim, não necessariamente 100% do método Kanban ou do framework Scrum vão ser aderentes ao nosso contexto. Exato. Então, eu preciso pegar o que é bom, que funciona aqui dentro desse contexto. E tudo bem você misturar. Eu acho que ninguém está aqui para guilhotinar. Ferir, né? Ferir, nada. Não, gente, eu estou adaptando adaptação à mudança. Então, eu vou me adaptar ao meu contexto, né? Então, por isso que o nosso desafio aqui é desmistificar essa liderança que está distante sobre isso que você falou. Cara, eu vou te ajudar a otimizar o seu tempo de trabalho. Vou te ajudar você a fazer gestão de tempo. Gente, gestão de tempo hoje em dia é milagre, né? Ouro, né? É uma coisa que todo mundo quer, é mágico, né? Quando você fala gestão de tempo, chega a brilhar o olhinho da pessoa. Eu preciso disso. Quando fala em tempo, as pessoas antes de começar esse tem. papo, eu estava trocando com o André, né? No trajeto para cá. A gente falou um pouco sobre gestão de tempo, né? E é algo que eu estava conversando com o meu time. Você precisa ter tempo para estudar dentro da tua jornada de trabalho. Exato. É importante. Como isso acontece? Não, dá para fazer. Se tiver um pouco ali de gestão de tempo, a gente consegue fazer. E apoio da liderança, que é importante. Sem dúvida. Com certeza. Sem um sanduíche. Não, Sem o recheio. Sem o recheio. Sem o recheio do não rola. sanduíche. Não, O sanduíche sem recheio não é sanduíche. Não é sanduíche. É só pão. É isso. Então, acho que eu vou até direcionar a próxima pergunta para o Cleones, que é entusiasta aí de liderança, enfim, né? E falar um pouquinho ali como é que quais estratégias vocês usaram para alinhar os diferentes departamentos e equipes nessa adoção das práticas ágeis, né? Essa é uma pergunta
que para mim ela vale muito, né? Porque engloba a gestão de mudança, engloba pessoas, engloba uma série de coisas. E aí você trouxe, né? Olha só, a Globo tem um método próprio, um seu frame, né? E esse ano eu completo 9 anos lá na Icatu, e quando eu entrei na Icatu eu já vinha com essa consciência. Só uma observação que antes, quando ele entrou na Icatu, ele tinha o cabelo e a barba tudo pretinho. Deu um pouco de trabalho, né? Então, a adoção de práticas. É isso, em 9 anos eu também mudei. Mas os meus cabelos. É isso. Você evoluiu. A minha mudança ela é evolucionária, realmente. E aí é interessante que 9 anos atrás eu já carregava um pouco o que é bom para a organização. É não um determinado framework, de repente 2 ou 3 a gente une ali e implanta naquela organização. Eu gosto de fazer um paralelo que é assim, para mim a abordagem, né, de agilidade, ela tem que ser igual à roupa. Ela precisa te dar um destaque para alcançar o teu objetivo, mas precisa ser confortável. Porque se não for confortável, não é duradoura. Então a gente precisa ter isso em mente. Olha, essa vestimenta vai me levar para aquele objetivo, mas tem que ser confortável, porque senão não vai. E aí a estratégia que eu adoto dentro da Icatu, no último semestre, nós, mais uma vez, pegamos o nosso método de gestão de projetos e mexemos um pouco ali, e tem um princípio, que vem lá do Prince Chu, que está ligado à estratégia. Tá? Então, todo projeto que vai começar, que a Vanessa me entrega ali pelo Upstream, a primeira coisa que acontece é um papo com o diretor, tá? Que vai ser o sponsor desse projeto. E esse papo é de estratégia. Tá, beleza, eu entendi a necessidade. Mas o que é mais estratégico? Eu começar pelo esse épico aqui 1 ou pelo épico de número 3. Tá? E é interessante que, Cleo, mas onde é que entra a gestão da mudança? Quando eu converso com esse sponsor sobre estratégia, eu estou me aproximando do propósito. Qual que é o principal propósito desse projeto? E aí, quando eu me associo a isso, no meu kickoff, eu já estou direcionando o meu time inteiro do projeto para esse propósito. Olha só, pessoal, nós estamos aqui reunidos por conta desses benefícios para alcançar esse propósito. E aí, a partir dali, eu já estou diminuindo os silos. Porque seja a área de TI, seja a área de operações, seja a área do marketing, eles já sabem qual é o propósito daquele objetivo. Tá? Isso é uma forma que ajuda a diminuir. Uma outra forma que me ajudou bastante foi quando a gente implementou o Kanban. Então, ele traz o estético, né, as etapas ali. Quando você torna o seu fluxo visível, cara, a gente quebra mais uma vez um silo e fala assim, total, né? Olha, dentro do meu fluxo, eu tenho ali uma parte de desenvolvimento, mas eu preciso de você, produtos aqui comigo, porque a gente vai fazer uma qualidade aqui. E todo mundo aqui reunido, a gente vai lá para a última etapa, que eventualmente é uma etapa de produção, né? Então, trabalhar com um propósito para que as pessoas que estão lá realmente desenvolvendo no dia a dia tenham clareza. Eu brinco muito que cara, se um dia eu chegar para um desenvolvedor e perguntar para ele por que ele está codificando ali, está codando por quê, e ele não souber, a gente tem um problema. Sim. Então, vamos lá, o desenvolvedor chega comigo aqui, cara, tu tá entregando o quê? Olha, eu estou entregando tal projeto que está relacionado a tal receita, que vai mexer nessa meta. E esse cara, ele tem que ser muito ouvido, porque ele conhece o sistema na sua intimidade. Né? Então, ele está codando, mas se ele identificar, mas isso aqui, ó, se eu mexer aqui, eu vou ter um impacto negativo numa outra parada que não tem nada a ver com essa entrega. Pior, agilista, ó. Exatamente. A minha solução aqui seria diferente. Só que se ele não está conectado com esse propósito, com essa entrega, ele vai fazer do jeito que está sendo pedido de fazer. Exatamente. Ele não consegue fazer essa conexão. Então, Cleo, como é que você está trabalhando as conexões? Como é que você está trabalhando para diminuir as barreiras? Eu estou adotando a estratégia do propósito. Porque você não está aqui para desenvolver, ou você não está aqui para fazer um quality assurance. Cara, a gente está aqui para desenvolver esse produto que está ligado com essa receita, que vai balançar esse ponteiro dentro da organização. E aí, esse público que eu gosto, por desenvolvedores, fala assim, cara, tu pode tirar a maior onda. Os teus amigos vão te perguntar, e aí, o que tu faz na Icatu? Eu faço um projeto de 10 milhões.
Olha o impacto. Porra, E é isso mesmo, né? Maravilhoso. E olha Tá como é que você mentindo. está explicando de uma forma que a gente está conectando isso com o OKR. Exatamente, eu ia Porque falar quando sobre você isso. fala de OKR, Eu você tô fala de descendo, um né? objetivo claro e direto. É isso. Eu estou fazendo um produto de 10 milhões. Onde tem transparência e comunicação e as pessoas consigam se enxergar e Exato. colaborar. Exato. Que é o melhor, porque elas conseguem saber aonde elas podem atuar além do que elas já fazem. Então, Exatamente. é incrível, a gente traz todos esses temas aqui. Puxa ele aqui que ele tá saindo da câmera. Ai, obrigado, Vanessa. Se aproxime mais, Leones. E agora eu queria saber da Vanessa. Assim, a gente falou muito sobre agilidade, adoção das práticas ágeis, os desafios, mas a gente também precisa medir, né? Porque a gente está chegando ali no nosso objetivo, medir esse sucesso. Como é que vocês medem o sucesso das iniciativas de agilidade ali dentro da Icatu e qual métricas ou indicadores mais relevantes? Tá, a gente tem alguns, de novo, voltando para aqueles pilares, eu acho que são importantes. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, como é que está a saúde do meu desenvolvimento, né? Como é que eu produzo códigos cada vez mais escaláveis e melhores? Medir a saúde da minha engenharia, né, da minha equipe de DevOps, a gente está trabalhando muito com métricas DORA, né? Que são, na essência, a gente tem 4. Frequência de deploy, então, com quanto tempo eu estou comitando meu código, estou colocando ele em produção. Tempo para mudança é o tempo que leva desde que eu assumi aquela mudança até eu colocar ela em produção. Tempo médio para restaurar, né, que é o tempo ali que a gente leva em caso de falhas, em caso de, né, enfim, intercorrências. E o último, não menos importante, que eu acho que é um dos mais importantes até, a nossa taxa de falhas. Taxa de falha de mudança, né, que é o quanto de código eu estou colocando em produção e quanto isso me retorna com um defeito, né, com um erro. Então, essas 4 métricas, elas já nos ajudam com saúde, né? E a gente, quando fala de produtividade, a gente entende que não é para medir o quanto se está produzindo, mas quanto mais eu habilito essas conexões, mais rápido, mais na ponta, eu consigo entregar software de qualidade e cada vez mais rápido, né? Falando um pouco de métricas de fluxo, a gente usa, né, a abordagem tradicional quando a gente fala de throughput, vazão, né, lead time, cycle time, deve ser com certeza disciplinas aqui que a galera já conhece, já pratica ali com certa frequência. Aging de backlog, enfim, as métricas são mais ali para padrão. A gente tem assessments recorrentes, né, então, assim, é o ciclo mesmo de PDCA, né, a gente identifica ali quais são as oportunidades, executa essas oportunidades e aí dentro também daqueles pilares a gente entende o que de fato avançou, não avançou. Então a gente faz esses assessments aí 6 meses, um ano, depende da estrutura e depende dos desafios que eles têm. A gente também aí trazendo muito de PMO e das squads também, a gente tem falado muito sobre valor, né? O que tem setado o nosso ano de 24 é valor. Falar de valor, o porquê daquilo, o que a gente espera, isso se paga na ponta. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando indicadores de qual é o valor que eu quero captar com essa iniciativa e aí isso balizar fortemente a minha decisão, escolher melhor, né, direcionar que essa priorização seja cada vez mais assertiva, né? Assertiva, exatamente, e acompanhar. Tem que medir, né? Eu não posso chegar lá e falar que um projeto vai me trazer 10 milhões e no final... Quanto? Trazer 2. Não pode, verdade. E é interessante, pegando aqui um gancho da Vanessa, até para falar de métrica, né, que é uma mudança que a gente está se propondo, tem que ter o porquê. Né? Eu não quero a métrica para julgar ou mensurar o indivíduo. Não. Eu quero a métrica para aprender com a métrica. Até para saber se está no caminho certo. Eu preciso aprender. Então, para aprender, eu preciso mensurar. Então, se hoje eu não sei para onde eu estou indo, então qualquer coisa rola. Né? Então, até o cuidado para a gente estabelecer métricas. Né? A Vanessa, sem dúvida, consegue trazer alguns exemplos. Existe uma armadilha enorme, que é as pessoas caírem de tentar comparar métricas de squads. Nossa. Não dá para comparar métricas de squads. Nem pode, né? Não, mas é uma armadilha. E aí é uma armadilha que é assim, se dentro da minha organização, determinado líder ou executivo, ele está querendo comparar métricas de squads,
é uma métrica para a gente que está fazendo a mudança de que aquele indivíduo ele precisa ter um suporte enquanto tema de agilidade. Para chegar para esse executivo e falar assim, olha, não dá para comparar squads. Pô, não dá. Então a métrica também precisa ser tomada cuidado, porque senão o indivíduo pode se sentir inseguro. Com certeza. Aquele executivo que eventualmente não está tão bem preparado, olhar que agora tá bom, então eu tenho o lead time da squad A, que é X, ou o throughput, né? Vamos falar de valor, então o throughput ali ganha relevância, e porque o determinado throughput está maior do que a outra squad. São temas que não dá para comparar, né? Então a gente precisa também ter esse cuidado ali. A famosa frase, né? Métricas moldam comportamentos. Muito, total, sem dúvida. Exatamente. Não, só pegando o gancho de valor, é exatamente isso. Assim, a gente cada vez mais trazer essa reflexão. É um caminho difícil, assim, é um caminho mais complicado, mas eu acho que é o foco desse ano de 2024, né? É isso. Durante um momento, eu percebi que a comunidade como um todo estava muito com foco em entregar. Entrega muito, tá? E hoje eu vejo um caminho que é assim, entregar muito é ótimo, mas entregar muito valor, né? Então, de repente, vou viajar aqui, né? Se eu tenho de repente um indicador, né, que fala que determinada squad ela traz um ROI, né, de 1.5, né, e a outra squad que tem um throughput bombando traz um ROI de 0.8, pô, calma aí, então não é entrega, é entrega de valor, né? E aí entra outra treta que o que é valor? Exato. Aí é outro papo que a gente tem que marcar. Aí é uma nuvem densa, né? Serão muitos podcasts aqui, pessoal, preparem-se. Aguarde o próximo. E aí também quero entender aqui, Aninha, na Globo, como é que a gente identifica que a disseminação dessa cultura ágil está sendo bem sucedida? Então, eu sempre costumo falar sobre métricas de agilidade. Tem as métricas de time, né? Que são métricas fáceis de contextualizar, de ensinar, que são as métricas quantitativas, mas quando eu falo de cultura, eu falo muito mais de qualidade do que de quantidade, né? Como é que eu meço a cultura de uma empresa? Como é que eu meço que a disseminação de uma cultura ágil traz ou não resultado? E uma coisa que a gente tem trazido que eu acho que é uma ferramenta magnífica para olhar para quanti e para quality é o Fit for Purpose, onde eu alinho com um propósito do indivíduo que está ali, porque quando a gente fala de disseminação de cultura, a gente fala de aprendizado, né? Ele está aprendendo alguma coisa, um treinamento, uma consultoria, uma mentoria, e como que eu sei que eu estou no caminho certo com aquele cara? Olhando para o Fit for Purpose. Está dando fit com o propósito desse cara? Ele me procurou com esse propósito. Depois eu vou perguntar para ele, e aí, atendi o seu propósito? Mais ou menos. Então, precisamos ajustar a rota. Então, o que a gente tem trazido, né, para as nossas avaliações de disseminação de cultura ágil, através de treinamentos, de aprendizado, de mentorias, de consultorias internas, é a avaliação via Fit for Purpose, que é a ferramenta que traz o quanti, mas traz também principalmente o quali, até para saber se aquilo está fazendo sentido ou se você tem que mexer na sua rota. Mas ainda voltando um pouquinho nessa parte de métricas quantitativas, e eu tenho visto isso na comunidade, como o Cléo falou, que eu tenho visto os cases, as pessoas agora estão muito mais preocupadas. Lá no início do boom da agilidade no Brasil, era muito case de, implementei o Kanban que deu certo, meu lead time era de 50 dias, caiu para 20, meu throughput era tanto, aumentou para tanto. Isso era um movimento muito natural dessa mudança. Nas rodas com... E agora eu tenho visto as pessoas muito preocupadas. Você já tem KRs ou KPIs dentro da sua organização, né? Então, quando a gente fala de uma empresa nativa de tecnologia que tem e-commerce, ela quer aumentar as vendas, ela quer aumentar a arrecadação, ela quer aumentar a receita, ela quer aumentar retorno sobre investimento, ela quer aumentar... Então, ela já tem tudo isso. E todo ano ela se planeja e estabelece, a minha meta esse ano é X. Como que eu pego esse movimento ágil com as squads, com os times e conecto nesse cara? E espeto nesse ponteiro. Você está aqui o seu backlog, você vai trabalhar isso aqui, e isso aqui vai conectar nessa meta.
Com a minha estratégia, né? Nessa estratégia, nesse ponteiro. E eu acho que é esse que é o grande desafio que os times têm enfrentado hoje. Sim. E muitos chegam à conclusão de que o que ele está entregando não conecta com nada daquilo que está ali. E aí, se não conecta, tá tudo bem. Tá tudo bem, mas a gente precisa fazer alguma coisa para conectar. Exato. Porque o que você está fazendo não é o mais importante nesse momento. Porque se a sua empresa estabeleceu metas, estabeleceu KRs 100% estratégicos, e você está fazendo várias entregas aqui no seu dia a dia, que não conversa com nada daquilo ali que está no nível board da empresa, então você precisa revisitar o que você está fazendo para trazer essa conexão. Então, eu acho que só fazendo... Você me perguntou sobre a métrica de cultura, eu trouxe essa parte do Fit for Purpose, mas tem essa parte de conectar os ponteiros que a empresa já conhece, que ela já se planeja para bater essas metas, para alcançar esses ponteiros, como que esses times impactam nesses ponteiros. E você quer falar um pouquinho também de fatores de sucesso? Você acha que eles estão relacionados? Como é que funciona? Os fatores de sucesso, na verdade, são os resultados melhorando de fato, né? Naquilo que você identifica que é importante. E você está, quando eu estou falando de um KR financeiro, por exemplo, se eu quero aumentar o meu retorno sobre investimento e a squad A, B e C está mexendo nesse ponteiro positivamente, isso é um fator de sucesso. Quando eu falo de cultura, se eu fiz lá, sei lá, 10 treinamentos, desse treinamento eu tive 10 participantes, são 100 pessoas. Se dessas 100 pessoas, 90% estão com um propósito conectado àquilo que eu levei para ela, então eu estou sendo muito bem sucedido na minha estratégia de disseminação de cultura, né? Porque eu estou falando de 90 de 100 pessoas que tinham um propósito e eu consegui atender aquele propósito com aquela disseminação. E é interessante, Annalise, que é difícil você mensurar a cultura, né? Porque é algo pouco tangível. Mas eu gosto do exemplo que é, imaginemos que, tá bom, eu quero disseminar ali a colaboração, tá? A gente pode fazer um piloto. E aí a gente traz métricas aqui. Olha, determinada squad, eu vou trazer práticas de colaboração que está dentro da minha cultura, que eu quero disseminar, e eu vou usar um baseline, meu lead time, né? Meu throughput. Se o lead ou o throughput oscilar para melhor com aquela ação que você fez, aquela ação que você isola, é um indicador dessa mudança na cultura, né? Então você fala assim, olha, peguei esse time, né? Dimensionei ali um treinamento para tornar esse time mais colaborativo, congelei seus indicadores ali de fluxo, rodei e no mês 2 eu já vejo um lead melhor, eu já vejo um throughput melhor. E aí, se está conectado com o resultado financeiro, então é a cultura sendo impactada através de uma unidade de trabalho que impacta ao final ali o resultado financeiro, né? Então, é difícil sim você mensurar ainda a cultura. Ainda traga a perninha do Fit for Purpose para ir. Total. E está conectado com o propósito. É isso. É a receita do bolinho de chocolate. Porque tem um quentinho. Tem um caminho que também é bastante usado quando a gente fala de cultura, fazer pesquisas mais amplas, porque você quer usar alcançar um público maior. Mas dá para fazer essas iniciativas também ali, mais controladas, né, no mundo ali. Total. Maravilha. Então, falamos bastante, pessoal. Acho que ficou um pouquinho longo, mas riquíssimo esse podcast. Quem estiver escutando, com certeza aprendeu bastante. Eu aprendi muito. Eu queria, na verdade, agora, para finalizar, pedir ali uma dica de vocês, um aprendizado. A gente falou de contextos diferentes, empresas diferentes. Então, a gente quer entender que vocês, né, dica, aprendizado para fazer a diferença no seu contexto, utilizando a agilidade. Quero saber de cada um, tá? Não vão fugir, não. Dica, né? Aprendizado, de modo que você quiser. Cara, resiliência, paciência e perseverança. Assim, eu acho que assim, ficou meio, né? Meio padrão, né? Mas é porque eu acho que você tem que ser incansável. Porque você vai mudar, é esse o caminho. Vai colher os frutos, né? Você vai falar várias vezes, você vai, enfim, vai tropeçar, vai cair, mas você precisa seguir,
entendeu? E no final, se não atingir o teu resultado, ali, o resultado que você criou ali como expectativa, você vai sair mais forte disso. Pelo menos isso. Sim. Então, você já aprendeu. Que já é o aprendizado, por si Já só. é. Isso mesmo. E eu acho que a dica é aproveita os teus espaços para conhecer, assim, né? A agilidade, ela tem diversas formas, né? Formas, mas a gente tem diversos caminhos ali. A gente fala de negócio, a gente está falando de agilidade, a gente fala de tecnologia, a gente fala de cultura, a gente fala de frames e métodos, a gente tem agilidade em tudo isso. Então, assim, a ideia é, cara, olha esse panorama e vê ali o que mais faz sentido para você e desbrava esse caminho. Aproveita os teus tempos. Eu vou trazer uma fala aqui nossa dessa semana. Aproveita a tua ociosidade para produzir o que é bacana, né? Para trazer conteúdo e gerar conteúdo. Eu acho que isso é importante. Sou eu também, assim. Sua vez. Vamos pular, não. Horário. Assim, acho que a principal dica que eu posso trazer aqui para vocês é, mais uma vez, colada na mudança, tá? A gente não pode esquecer do propósito, tá? Não dá. E aí o líder que vai liderar essa mudança, ele também precisa estar conectado. Olha, esse é o propósito. Depois disso, a minha dica é o indivíduo, ele tem a necessidade de visualizar. Ele precisa visualizar. E aí você precisa achar alguma forma que seja através de um storytelling, seja alguma narrativa, para que ele possa visualizar o ponto futuro. O ponto presente é onde ele está. Qual é a dinâmica que eu vou usar? E aí a minha dica é, começa pequeno, vamos ser evolucionário, tá? Então, assim, fecha o teu propósito, escolhe um grupo. Faz um piloto, né? Faz um piloto. Agora, não escolhe um grupo muito brabo, não, tá? Escolhe um grupo que... Mais legalzinho. Mais flexível. Que naturalmente você sabe que vai ter resistência, e aí as pessoas... É outro ponto que é bem interessante. A palavra resistência parece que distancia, tá? Mas a mudança ela só existe depois que a gente vence as resistências. Então a gente precisa abraçar a resistência. Não dá. A gente líder ali está se propondo a fazer mudança. Resistência é sentimento, tá, gente? Não é resistência do chuveiro, não são muito Isso, perfeito. Se abraçar a resistência do chuveiro, dá choque. Não vai dar bom, não. A principal dica que eu trago é essa. Assim, esteja muito claro qual é o propósito, né? Traga buy-in, traga patrocínio da tua organização, faça um piloto, e aí depois que você faz o piloto, você tem um resultado. Aprende com esse piloto. E aí quando você aprende, quando você tem um resultado, porra, show, eu já tenho um objeto. Então, se eu já tenho um objeto, quando eu for impactar uma outra camada da minha organização, ele não já está tanto no etéreo. Eu não preciso já te levar para o ponto futuro. Eu já tenho um objeto que vai te impactar e falar assim, olha, deu certo. Vamos fazer na tua área? Então, eu acho que essa é a principal dica que eu trago aqui para vocês. Bacana. Então, acho que nem tem mais dica para eu dar, né? Depois de todas essas dicas maravilhosas aí dadas por eles dois. Sempre tem. Mas eu ainda... Valorizando, tá valorizando. O Cléo deu a dica de começar pequeno, eu ainda dou a dica de começar menor ainda. E eu costumo falar muito isso no nosso treinamento de introdução à agilidade, que a gente tem na escola de agilidade. Comece pelos princípios e valores. É isso aí. Busca os princípios e valores que a agilidade traz, como transparência, colaboração, comunicação, gestão à vista e por aí vai. E começa assim, tipo assim, na prática, o que eu preciso para poder trazer esses princípios e valores para o meu dia a dia. Porque eu assim, quando a gente começou com a agilidade, eu e Vanessa, a gente começou um pouco, quase que junto, quase que ao mesmo tempo. Você vai para um treinamento, né? E você conhece uma ferramenta nova. Você chega, você quer fazer aquilo acontecer exatamente do jeito que você vai para um evento de agilidade. Nossa, você volta. A primeira vez que a gente foi no Agile Brasil, a gente voltou assim, pô, vamos mudar o mundo. O Pink e o cérebro. Mudar o mundo. Ai, maravilhoso. E bateu de frente com a cultura. Batemos de frente com a cultura e a gente não se frustrou, porque a gente teve persistência e resiliência. Por isso que a gente não se frustrou, não. Vamos continuar. Então, ao invés de querer chegar a fazer vamos dominar o mundo, o Pink e o cérebro, olha para os valores, olha para os princípios, começa no seu dia a dia, começa no seu trabalho. O que eu posso fazer para facilitar na sua vida pessoal, né? Sim.
E aí, à medida que você for aprendendo com aquilo, você vai crescendo. Não, agora eu vou chamar o meu par para a gente compartilhar uma forma de trabalho diferente. Perfeito. Agora, e aí tangibiliza os resultados para as lideranças, dizendo, eu comecei assim, desse tamaninho, só olhando para o meu dia a dia, depois eu expandi dentro da minha área e tal. Olha os resultados que a gente está conseguindo gerar. Até chegar um momento que você já abrangeu uma grande parte da sua cadeia de valor. Então, a dica que eu trago é sendo um pouco menor ainda do que o Cléo falou, né? Começa pelos princípios e valores, começa por você, pelo seu dia a dia. Ócio produtivo, o momento de estudar e aprender, Exato. é você começando por você, Sem né? dúvida. É isso. Maravilha, pessoal. A gente finaliza por aqui. Obrigada, Vanessa Braz, Cleones Avelino e Catu, parceiros, Ana, Alice, maravilhosa, Globo. Quero vê-los aqui novamente. E agora falando aqui com o nosso público, né? Se você tem algum comentário, pergunta, sugestão, manda pra gente. O nosso e-mail é globotechcast@g.globo e a gente vê tudo, tá? A gente acompanha, a gente responde. E se você tem algum comentário aqui no YouTube, manda, a gente olha também, fica de olho nas dicas, nos comentários, nas sugestões, críticas, e também não deixem de avaliar, né, o nosso podcast para ele ser impulsionado, para ser jogado para o mundo nas principais plataformas de áudio, né, no podcast, no Deezer e também no YouTube, aqui com a gente, né? Dá um likezinho. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, Obrigada, pessoal. gente. Obrigada, gente. Valeu. Um abraço.